Então, se eu puder fazer um apanhado aqui. Nós estávamos vendo da importância de construir algo para a habitação de Deus. É fundamental nós entendermos isso. Se você quer alguma coisa diferente, solução, graça, bênção, favor, algo sobrenatural na tua vida, Deus tem que estar envolvido. Amém? Então, quando nós falamos da presença de Deus e Deus habitar no nosso meio, é a condição sem a qual, amém, nada do reino de Deus funciona. Deus tem que estar envolvido nas coisas. Amém? E aí, da importância que é você construir esse altar, e aí, em Êxodo 25, nós lemos esse texto que diz assim: vocês vão me fazer um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, ele está dizendo, amém, eu quero habitar no meio de vocês. E ao eu habitar no meio de vocês, tudo o que vocês precisam de dar, amém, eu sou. Amém. Eu vou estar pronto a operar por vocês. Então, nós vimos que Deus entre nós vem primeiro do que Deus por nós. E nós estamos, amém, querendo Deus atua nessa direção, Deus faz isso, mas Ele precisa estar presente, Ele precisa ser bem-vindo na nossa vida. Nós precisamos ser a sunamita, nós precisamos ter um lugar não só para Ele visitar, mas nós vivemos na presença dEle, Ele é tudo para nós, Ele é a nossa vida. Amém? Então, desse lugar Ele vai mandar o comando. Ele é a sabedoria. Amém? Então, Ele quer estar presente. Então, existem condições para você construir. Então, existe o modelo, existem algumas condições. Vocês têm que fazer exatamente assim. E como eu disse, não adianta você questionar Deus. Amém? E Ele diz, para que eu possa habitar, essas são as condições. Depois você percebe, mais um detalhe, você precisa da sabedoria de Deus para construir. Amém? Você precisa da lógica de Deus. Então você quer construir algo, então você descobre que é importante construir, mas você começa a perceber, não é do teu jeito, da tua lógica, a sabedoria de Deus ela está implicada com o temor de Deus. Você tem que entender que as implicações de Deus andar entre nós significa assim, sim, mas Ele é um Deus santo. Amém. Ele é um Deus bom, Ele quer abençoar, Ele quer curar, mas a presença dEle vai expor as minhas condições do meu coração, eu vou precisar ajustar alguma coisa. Então, esse misto, a presença de Deus traz para o meio nosso esse misto do temor de Deus e da bondade de Deus, ou seja, o temor de Deus, que você, de alguma maneira, amém, não pode ser feito relaxadamente, não pode ser feito porque tem um custo, o temor de Deus. Mas você se move porque Deus é tão bom e tem tanta coisa para você fazer. Então, essas duas coisas têm que estar presentes. A bondade de Deus, o amor que Ele tem, as promessas, os planos que Ele tem, te faz ir adiante. Mas, ao mesmo tempo, ela é equilibrada, dosada pelo temor de Deus. Amém? E aí entra a sabedoria de Deus para você construir algo, montar algo, edificar uma vida para que Deus possa se mover. E é interessante como a Bíblia fala desse local geográfico no Velho Testamento, mas ele é um local, ele usa essa expressão, ali eu vou vir a ti. Amém? Naquele lugar do sacrifício, com toda essa construção, naquelas condições e naquele ritual, ali eu vou vir a ti. Se você olha Salmo 133, ali, naquelas condições, eu vou ordenar bênção e vida para sempre. Então, existe um local que Deus está procurando. Tanto é verdade que Ele diz, achei o local, achei Davi, amém? Que agora é um local andante, na verdade. Deus está procurando o coração, é um santuário que se move. E Ele diz, achei, ali, naquele lugar, ali é o lugar onde eu vou me manifestar, porque Ele achou no coração de Davi as condições do templo. Louvor, adoração, incenso, sacrifício, arrependimento. Amém? Ele achou. Você percebe como Deus está operando? Ele está procurando não um santuário feito por mãos humanas, Ele está procurando os corações dele, que tem que operar como se fosse um santuário. Eu encontrei a Davi,
Homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, ele vai construir algo da maneira que eu quero que seja construído. E se você olhar Êxodo, e ali você olha versículo 22, diz assim, ali virei a ti. Então, naquela condição, se aquela condição tiver observada, eu vou vir. Você percebe? Aí você tem presença. Eu vou vir primeiro e ali eu vou falar. Então, a voz de Deus está dentro desse contexto da presença de Deus, no meio dos 2 querubins, em cima da arca, e o propiciatório é o lugar onde tem sangue. Ok? O propiciatório é o lugar onde tem sangue. Tem sacrifício. E ali ele diz assim, eu vou falar contigo. Então, ele vai vir naquela condição, e ali ele vai falar contigo sobre tudo o que você precisar para governar esse povo. Então, como nós dissemos, Moisés ele não tinha opção. Ele não tinha opção. Eu preciso da presença de Deus, porque como é que eu vou governar esse povo? Amém. Você lembra a história de Salomão? Como é que eu vou governar esse povo? Eu sou pequeno, eu não tenho sabedoria, não tenho entendimento, esse povo é numeroso, como é que eu vou governar? Ele falou assim, eu vim. Aí o que aconteceu? Deus veio nesse coração humilde, ele veio e ele falou, eu vou repartir sabedoria, e se você andar e desenvolver esse teu coração, a sabedoria vai fluir para você saber operar e lidar. E meus irmãos, essa é um pouco da importância que nós temos de conectar Deus no trono no nosso dia a dia. Ali eu vou falar acerca do dia a dia de vocês, como instruir teu filho na escolha da profissão dele. Como lidar, como você governar o povo, que no meu caso é governar uma família, governar uma situação onde você diz assim, eu preciso tomar decisões práticas, assim, é ali nessa condição que eu vou te dar a instrução para essas coisas práticas. O que comprar, o que vender. Também nós precisamos associar esse lado prático do cristianismo com a presença de Deus. Essa é a razão porque não faz sentido, meu irmão, você simplesmente ter a presença de Deus para você se sentir bem num culto no domingo, quando você, durante o dia, você bloqueia e não sabe o que fazer. Amém? E o inimigo acha o máximo. Ele diz assim, ele atiça para os nossos sentimentos, ele atiça por nossas emoções, os nossos sentidos naturais, e diz, a presença de Deus, ele cria esse senso de que a presença de Deus é um sentimento, e que esse sentimento só existe com essa música que eu gosto, porque se a música que tem música que para você a presença de Deus está ali, tem outros que dizem assim, que horror essa música, isso aqui, Deus está longe. Amém? E aí nós estamos dizendo assim, como você agrada as pessoas, daí você tem que criar um ambiente que agrada as pessoas, para as pessoas sentirem que Deus está presente e dizer assim, glória a Deus, eu amo a presença de Deus. Mas não serve para nada para você, porque o que você precisa da presença de Deus é na segunda-feira, no quarto do hospital, que você precisa resolver uma situação. Ali você precisa de Deus. Amém? Não estou negando, amém. Essa é a razão. A realidade da igreja se reunir para andar na presença de Deus é uma coisa. A questão é a lógica e o ensino que nós estamos tendo. E o inimigo acha o máximo. Se você conseguir criar um ambiente onde no domingo as pessoas sintam a vontade de Deus e durante a semana façam o que querem, está bem para ele. Amém. Faz show, faz ambiente, faz música, faz tudo. Porque para ele é o seguinte, esse cara anda na presença de Deus na terça-feira, que é onde eu pego eles. Amém? Amém. Então nós estamos sendo de alguma maneira tapeados pelo inimigo, a religião faz isso, e nós não estamos entendendo que a presença de Deus é a razão, é a única esperança que nós temos para viver nessa terra e avançarmos o reino de Deus e fazermos alguma coisa que seja construída sobre ouro, pedras preciosas e seja durável para Deus. Amém. Amém? Então, Moisés, esse tabernáculo, nessas condições, desse jeito, em cima do propiciatório, eu vou vir e aí eu vou instruir sobre as coisas. E aí Moisés diz, eu não posso fazer mais nada, eu preciso disso, isso é a minha vida. Essa é a minha vida, Deus é a minha vida. E a realidade da pregação do Evangelho, de todas essas histórias, de tudo que você lê, do passado, do presente, de todas as realidades, é fazer você chegar à conclusão de dizer assim, Deus é tudo o que eu preciso.
Amém? E eu vou fazer qualquer negócio para criar um ambiente para ele estar presente. Amém? Davi diz assim, não tira o teu espírito de mim. Faz o que for, eu me arrependo, mas não tira o teu espírito de mim. Não tira essa, porque eu não sei o que fazer, não tem nada para fazer. Amém? E aí, Êxodo, aí você entende a reação de Moisés. Êxodo 23, ele disse assim, lembra? Logo depois do bezerro de ouro. Amém? Quanto bezerro tem hoje em dia? Quanto bezerro? Ou seja, tudo que substitui Deus na nossa vida, aquilo que você procura primeiro, porque demorou. Amém? Deus demorou, e normalmente essa é a instrução. O bezerro saiu porque Deus demorou em responder. A resposta foi demorada, bezerro. Essa é a natureza do homem. A espera, a impaciência. Deus esqueceu, bezerro de ouro. Amém? Então, uma das coisas que você tem que jogar ao contrário, porque essa é a tática do inimigo. Eu jamais vou desistir, jamais vou sair do meu lugar do altar, jamais vou fazer. Amém? Você faz ao contrário. Então você vê onde o inimigo pega a tática dele, você faz ao contrário. Olha só. Aí eles ficaram à solta. Bezerro de ouro, e aí o anjo de Deus aparece, eles descem do monte, olha só a cena, eles descem do monte, eles ficam irritados, quebram tudo. Né? E aí ele diz assim, olha Deus dizendo para ele, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra. Olha só, esse povo que tu tirou do Egito, vai, segue. Amém, eu não vou junto. Deus falou, eu não vou junto com vocês. Ele disse aqui, olha só, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó. E ele diz assim, eu enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora, vou fazer tudo o que eu prometi. Só eu não vou junto. Olha o que ele diz. Eu vou fazer tudo porque eu sou fiel com as minhas promessas. Eu vou fazer o que eu cumpri. Só eu não vou junto. Ele diz aqui, eu não subirei no meio de ti. Versículo 3. Porque vocês são cabeça dura. É isso? Vocês são cabeça dura. Amém. Para o bem de vocês, eu não vou ficar junto. Amém. Olha só. Para que eu não te consuma no meio do caminho. Olha o que Deus diz. É melhor vocês irem, ok? Vocês vão, aproveite a jornada, cumpram, amém? Amém? Tudo que vocês querem, amém? Sucesso e tudo que eu quero abençoar vocês com bons planos, só eu não vou junto. Amém? E aí, olha Moisés, teste de Moisés. Bom, eu estou à frente, eu vou adiante, nós vamos tocar na terra prometida, Deus vai fazer o que Ele prometeu, seguimos o barco, não deu para ir Deus, vai o anjo. Não tem essa conversa, meu irmão, não deu para ir Deus, vai um anjo, não, é Deus conosco, amém? Esse é o plano, amém? E muitas vezes é um teste que Deus diz, eu vou dar tudo o que vocês querem, não tem problema. Só o seguinte, eu não vou poder ir, porque vocês estão cabeça dura, e vocês, tudo bem, Deus, mas tu entende, né? Eu vou ter que fazer isso, porque, né? Não. O coração do adorador, o coração de Davi diz, não. Se Deus não vai junto, nada feito, para tudo. E Deus quer ver isso de nós. Amém? Ele quer ver de nossa vida algo que diz assim, Deus é mais importante, Ele é o número 1 do que qualquer coisa. Ele quer ver isso. E, meu irmão, não é dizer, Ele quer ver na prática isso. Ele quer. Olha o que Deus disse para Abraão. Agora eu sei que tu me temes, porque não me negaste a coisa mais importante. Agora eu sei que eu sou o número 1 para ti, porque aquilo que era mais importante tu não me negou. Agora, olha só, agora eu sei. Agora eu sei. Então, o que Deus quer da igreja, da nossa vida? Nós seguimos nessa jornada, dizer, Senhor Deus, a coisa mais importante é que nós queremos andar contigo. Senhor, não só de boca, mas realmente nós chegamos à conclusão na nossa vida, que se o Senhor não edificar, não vai acontecer nada, o meu esforço não vai a lugar nenhum. Você chegou a essa conclusão, que se o Senhor não guardar, não adianta guardar, que se o Senhor não abençoar, não adianta ralar.
Amém? Nós estamos ralando, se desgastando, sacrificando no altar das grandes corporações, mas, de alguma maneira, nós estamos esquecendo, meus irmãos. Nós estamos sacrificando no altar das famílias, sacrificando no altar de tudo, menos no altar de Deus, que também requer sacrifício. Que aí você diz assim, tudo é secundário. Aqui, que é nesse lugar que Deus diz, eu vou vir. Então, não importa o outro lugar. Amém? Eu preciso desse lugar. Onde? Ali, no meio do propiciatório. Eu vou falar contigo tudo o que tu precisa ouvir. Mas é aqui. Deus, não pode ser ali. Não, é aqui e tem que ter essas condições. Tudo em andamento. Então, o que Deus... Olha o que nós vamos chegar com... Deus, quer dizer então que para a minha vida funcionar, eu vou ter que ajustar toda a minha vida para que esse lugar esteja sempre funcionando e eu tenha acesso a esse lugar. É exatamente isso que Deus quer dizer para nós. Nós temos que ajustar nossa agenda, nossa vida, para que você jamais perca a possibilidade de desenvolver acesso a esse lugar e que esse lugar se torne cada vez mais contínuo, segunda, terça, quarta-feira, quinta, porque daí o que vai acontecer? Deus vai estar, amém, te conduzindo pela sabedoria dele. E é isso que vai trazer resultado. Mas aí você vai dizer, sim, mas tem um custo isso. Sim, tem um custo. Sim, tem um custo. Amém? Mas eu quero dizer para os irmãos, o custo de não fazer isso é tremendamente maior. Só o que está acontecendo é que nós achamos que tudo que diz respeito a Deus era grátis. Amém? Esse é um erro que nós temos. É de graça, é grátis. Eu achava que eu chegava na igreja e Deus ia me dar tudo o que eu queria, sem eu botar um custo em cima. Esse é o erro. Amém? Que nós entendemos. Salvação é de graça. A bênção de Deus, a maturidade, o crescimento tem um custo. Amém? Essa é a realidade. Só que o que acontece? A salvação é de graça ao ponto de você dizer assim, o caminho foi aberto diante de Deus. Você conectou de novo com Ele e Ele diz, pela graça sois salvos, Ele repartiu graça para você. E agora olha o que Paulo diz, eu não tornei vã essa graça que eu recebi. Eu trabalhei mais do que ninguém. Tem um sacrifício e um custo para usar e proteger essa graça para que você não desperdice essa graça. A salvação é de graça, não precisa pagar nada. Mas a partir desse momento você tem que fazer escolhas que vão ter custo para você, que é o custo do discipulado, que diz assim, o que Jesus diz? Se você não botar outras coisas em segundo plano, você não vai se acessar o que eu tenho para fazer. E aí o que vai acontecer? Nós vamos voltar para o lugar zero de novo e você vai precisar de graça de novo para te dar acesso e você vai ter que... Amém. Então guarda isso, meu irmão. A salvação é de graça. Mas a maturidade, o crescimento, andar na bênção, no favor de Deus, vai ter custo. Amém. E essa palavra custo, ela é meio amaldiçoada para nós, né? Pagar preço. Você já viu? Assim, nós somos assim, pagar o preço, né? Custo, sacrifício. Isso para nós, é da alergia. As pessoas, amém. As pessoas, elas fogem dessa palavra. Ao mesmo tempo, elas vivem isso 24 horas, elas estão pagando, se sacrificando e pagando o custo em tudo que faz na vida, menos na igreja. E é interessante que é o único lugar que a semente produz é na igreja, é no reino. Então pensa bem, olha só, é a mesma coisa que você dizer assim, eu vou construir um prédio. E aí você chega na ferragem e diz, eu preciso 10 sacos de cimento. E você, que horror! O custo desse cimento, eu não vou pagar por cimento. Sim, mas daí você não vai ter prédio. É natural para qualquer pessoa, tem o custo de vida, custo de um empreendimento, custo de uma... É normal, você tem custo
E aí depois você tem a bênção, e normalmente a bênção e a receita é maior que o custo, e você está feliz. Só que nós não temos problema de ver isso. É lógico, pastor, é lógico, eu tenho que comprar ferro, tenho que pagar funcionário, tenho que pagar folha, mas o que eu vou construir? Eu vou vender esses apartamentos por 10 vezes o custo. E aí você diz, com alegria, você paga pelo cimento, porque sabe que aquele cimento vai gerar algo. Amém. Aí você vai fazer um churrasco, glória, fazer um churrasco. Só que é o seguinte, você não quer pagar pela carne. Você quer a bênção do churrasco. Olha a alegria que é. Amém. Eu me vejo, aquela gordura pingando, douradinho. Assim, eu estou imaginando a bênção que é, a alegria. Eu me vejo assim, o galardão. Amém. O galardão será sobremodo grande, Abraão. Amém. E aí você diz assim, aí você pensa, olha só, eu tenho que pegar o meu carro na chuva, achar um carvão, eu tenho que achar uma carne, eu tenho que pagar, a carne está cara. Aí você liga para casa, dá para fazer com outra carne, dá para fazer assim, dá para fazer assado. E aí você vai, e você assim, não vai fazer churrasco nenhum, eu vou me satisfazer com minha pizza. O que fez você não pagar o preço é porque você achou caro demais, o benefício ia ser bom, mas não o suficiente para mover você. Custo não é custo quando você sabe onde está indo e o que vai acontecer. Amém? Olha o que Deus está dizendo. Você está disposto a pagar algo pelo privilégio de ter acesso ao trono de Deus e ver a glória de Deus e a bênção de Deus na tua vida. Você está disposto a isso? Amém. Deus quer saber se você está disposto. Eu estou muito disposto, Deus. Então tá, eu quero que você ponha essa semente no altar, eu quero que você faça o santuário desse jeito, eu preciso que o povo traga a oferta, olha só, eu preciso que o povo traga a oferta, ou seja, vai mexer no meu bolso, vai mexer na minha vida, vai mexer na minha estrutura, vai mexer na minha lógica, vai mexer na minha agenda, vai mexer nas minhas prioridades. Amém? É natural. Deus conosco vai mexer com a nossa vida. Amém? O dinheiro que eu ia usar para lá, Deus está pedindo que eu invista na igreja, uma parte. O tempo que Ele queria que eu ficasse lá, eu preciso estar... A Bíblia fala do Obed-Edom, eu preciso ser porteiro da casa de Deus, porque é o lugar onde Deus está presente. Porque eu vi que quando a arca estava na minha casa, em 3 meses a coisa... E aí ele dizia assim, posso ser porteiro, estou dentro, amém? Mas tem um custo você ser porteiro na casa de Deus, quando você podia estar em algum outro lugar curtindo a vida, investindo em outro lugar. Você percebe? Requer de nós o entendimento que quando Deus vem e Ele quer se manifestar na nossa vida, vão ter custos, sacrifícios e coisas vão ter que ser pagas. E além da oferta para construir o local, continuamente tinha que ter animal sendo sacrificado. Ou seja, você estava continuamente tendo que pegar do teu rebanho e lá. Porque naquela condição, sangue, eu vou vir. E aí, todo o povo sabia o seguinte, a nuvem, Moisés entrou no templo, na tenda, a nuvem desceu, conversa, o povo dizia assim, tem alguma coisa acontecendo, Deus está entre nós. Amém? Você imagina a Sara cozinhando com a janela dela, da pia aberta para o tabernáculo e a nuvem lá dentro, ela sabia que tinha movimento lá e ela ali lavando a louça e dizendo assim, pessoal, seguinte, tem coisa acontecendo no arraial, temor de Deus no ambiente. Deus está entre nós, Ele está dando instrução sobre o que vai acontecer. Pessoal, e ela dizia assim, presta atenção, desliga o videogame. Pessoal, não é hora de brigar, vocês têm que entender, Deus está no arraial, Ele tem coisas gloriosas, Ele tem bons planos, Ele quer falar conosco sobre as coisas que nós vamos lidar pela frente. Amém? Você percebe a visão? Você não tem problema nenhum de pagar e ajustar a tua vida, se você entende o que significa Deus está aqui. Amém?
para curar, para transformar, para falar. É a nossa disposição de abrir mão de coisas de menor valor por algo de maior valor. Essa é a prova que Deus quer ver. Agora eu sei. Então, quando você olha esse assunto da presença de Deus, ele é o centro da nossa vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso à presença dele. Amém. Essa é a nossa vida, isso é cristianismo. Amém. Então, Davi parece que ele captou a ideia. E Davi também tinha as suas fraquezas, os seus desafios. Eu queria ir para o texto que era o meu texto dessa manhã, 1 Crônicas 21. Quando Deus diz, encontrei um coração, você pode traduzir assim, ali virei, falarei, ali ordenarei bênção e vida para sempre. Eu estou procurando um adorador, um coração. O que você tem que associar? Eu encontrei esse lugar agora não mais físico. Encontrei um coração, que ali ele vai ter a mesma característica. Eu vou ter comunhão com ele, eu vou ministrar e vou falar coisas. Lembra o publicano e o fariseu que subiram? Qual é a condição do publicano? Ser propício a mim, pecador. Ele se aproximou de Deus com essa condição de rendição, e a Bíblia fala que ele saiu dali justificado, ou seja, ele teve um encontro com Deus ali. Amém? Você percebe o coração que Deus está procurando? Então, hoje, diante de tudo que nós estamos falando, eu queria falar um pouco sobre o custo de construir esse santuário. Existe um custo para construir o santuário. Como existe um custo para fazer qualquer coisa. Amém? Existe um custo para edificar uma família. Quando alguém casa e diz assim, glória a Deus, bem, achei uma pessoa, quero viver o resto da vida com ela. Aí você diz assim, vamos casar, alegria, maravilha. Aí você diz, o que você está dizendo? Eu quero edificar, construir uma vida com ela ao meu lado. Deus me deu essa graça. O que acontece? Você abre mão de muitas liberdades. Tem um custo isso. Amém? É o custo de casar. Aqui agora você não faz o que você quer agradar e tem uma prioridade. Amém. Você não pode dar mais atenção, agora você casou, você não pode mais dar atenção e dizer, continuo procurando alguém, se essa não der, vou pegar uma outra. Amém. Não. Você tem um custo, tem um preço do casamento, tem o sacrifício do casamento, que nós muitas vezes não ensinamos, ou fica passado assim. Tem um preço a ser pago por um casamento abençoado. Amém? Aí você diz assim, só que o galardão de um casamento abençoado não tem preço. E esse é o conceito dessa expressão, não tem preço. É que você não tem custo que me impeça, porque o benefício é maravilhoso. Amém? E eu caso de novo, pagaria de novo e passaria por tudo de novo para estar ao lado da minha mulher. Amém? É isso. É uma bênção. Aí você descobre o seguinte, você está andando com a tua esposa, né? Aí você diz assim, fulana, você já percebeu que todas as pessoas que casam começam a aparecer criança, nenezinho? Você já percebeu isso? Eu falei assim, nós também vamos também. Amém. Eu também quero. Alguém já parou para pensar o preço, o custo e o sacrifício que é
agora construir uma família? Tem um preço. E hoje em dia as pessoas têm essa assim, ó, tipo assim, ó, glória a Deus, sem avaliar nada, mas nós queremos tudo sem custo. Então é o seguinte, você aluga uma barriga para ter a criança, porque você não quer perder a tua, né, o slim fit que chama, né? Então você aluga uma barriga, aluga uma mãe, você aluga que vai cuidar, que vai edificar, que vai fazer tudo. E aí, quando você vai dizer, oi, filhinho, ela fala assim, quem é você? Porque você não sabe quem é a mãe, porque você... Amém. Alguém está pagando o sacrifício para você ter a criança. Tem preço. Amém. E nos dias de hoje, eu quero dizer para os irmãos, filhos são uma bênção, vale o sacrifício que for. Amém? E ao eu dizer isso, eu não estou dizendo nada contra ninguém, amém? Porque isso é algo pessoal. O que eu digo é o seguinte, cada um precisa entender, para qualquer coisa boa que você vai ter um custo por aquilo. É só isso. E aí você avalia. Quando Jesus disse assim, quando vocês vão construir ou ir para a guerra, vocês têm que avaliar bem o custo. Porque vocês estão achando que vão para a guerra, vão ganhar, e vai ser tudo louros. Não, mas tem um custo, vai ter gente que vai sofrer, vai ter problema, vai ter custo. Vocês estão dispostos a pagar o custo pelo benefício que vocês vão ter? E aí Jesus diz assim, vocês estão dispostos a pagar o custo por me seguir, pelo discipulado? Amém. Amém? Então, se eu anunciar e disser assim, hoje nós vamos falar sobre o custo de seguir a Cristo. Amém. Aí você diz assim, não, pastor, amém, hoje, esse sermão aí não. Amém. No dia de hoje, amém. Pastor, sabe, muitas vezes a gente ouve assim, pastor às vezes é legalista, ele é da carne, ele é da disciplina, ele é assim do Velho Testamento, ele é assim, ó, ele não sabe sobre a graça de Deus. Amém. A graça. No reino de Deus, tudo é de graça, pastor. Você entra e sai, usa e abusa, e não precisa botar a mão. As pessoas pagam por você. Amém. E há um momento na nossa jornada que a gente descobre que não é assim. A salvação é de graça. Jesus pagou um preço caro. Amém. Nós estamos chegando na Páscoa. Não foi barato, meu irmão, foi caro para a nossa salvação. E olha o que o Evangelho diz. Deus prova amor por mim pelo fato, por esse detalhe, Ele se sacrificou por mim. Essa é a prova que Ele me ama. Não é que Ele diz que me ama, falou, não. A prova que Ele me ama é o sacrifício que Ele fez por mim. E Ele está dizendo assim, a prova que você ama Ele é o quanto você está disposto de sacrificar e deixar em segundo plano por amor a Ele. Essa é a realidade. Amém. Qual é a prova? Ele diz, Deus prova o amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós. E sendo nós ainda pecadores. Essa é a prova. Então, quando Deus diz para Abraão, agora eu sei que tu me amas e que tu me temes, o que Ele está dizendo? Agora eu vi na prática que tu está disposto a sacrificar aquilo que é mais precioso por mim. E Ele diz assim, não precisa fazer isso. Eu não quero. Deus não quer sacrifício, sangue, Ele não quer holocausto, Ele já pagou um preço alto. Ele quer que nós entendemos que Ele é o centro da nossa vida e que se você está disposto assim, Deus é o primeiro, Ele é o número 1 na nossa vida. E se precisar, você diz, amém, se não deixar... A Bíblia usa essa expressão, amar menos. Quem não deixar pai, mãe, o que Ele está dizendo é o seguinte, Ele ama menos. Ele ama numa categoria inferior ao amor que Ele tem por Deus. Quem não amar menos, e meu irmão, as pessoas não amam menos, elas amam mais as famílias. E se algo acontecer com a minha família, por Deus, amém, Deus vai sobrar. Então, o que está dizendo? Esse movimento, e não tem nada a ver com Deus dizendo assim, ó,
Esses negócios de família aí vai tudo para o saco, isso aí era só um teste, não, ele ama a família, ele que criou isso. O que ele quer é saber se a nossa vida está bem equilibrada, ele é o primeiro. Amém? O que ele está querendo? Ele está querendo nos ajudar a montar um santuário onde ele possa. Esse é o desejo, ele quer vir. Amém? A função de Deus é vir até nós. Amém? Eu quero a bênção de Deus na minha casa. Amém? Faz sentido isso? Amém? Então, o que mais nós queremos? Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Amém? Eu quero o favor dele, o cuidado dele. Quantos querem a cura dele? Quantos querem sabedoria? Quantos querem sabedoria para educar os seus filhos ser bem-sucedidos? Amém? Ser um homem de Deus na terra, você precisa da bênção de Deus, você precisa de Deus. Amém? Você precisa. Então, 1 Crônicas 21. Só para a gente ir concluindo. Davi fez... Ele teve um desvio de personalidade ali, ele teve um problema, e ele queria saber quão grande ele era, quantas pessoas. Ele queria fazer um censo. Ok? Ele queria fazer um censo e dizer assim, quantas pessoas eu tenho. E o assessor dele disse assim para ele, Davi, o que importa quantas pessoas tem? Te importa alguma coisa? Vai mudar alguma coisa na tua vida? Ele falou, não, eu vou fazer o censo. E aí Deus se entristeceu com isso. E aí a praga veio, lembra da praga? O castigo. E aí então, o versículo, a história da eira de Ornã. O profeta veio, estou resumindo, o profeta veio para ele e diz assim, sacrifica, levanta um altar e sacrifica na eira de Ornã para que a praga cesse. Amém? Porque a praga estava andando. E, meus irmãos, se você olhar o mundo que nós estamos vivendo, a praga está solta. Amém? O ambiente está sendo... Amém? O inimigo está fazendo coisas. E aí, Deus está chamando os seus homens segundo o seu coração. Ele diz assim, levanta um altar no meio dessa situação que você está. Levanta um altar ali na prisão, Paulo e Silas. Levanta um altar na tua família. Levanta um altar na tua família, na tua sociedade, na tua empresa. Levanta um altar na tua cidade, na tua nação. E aí Deus diz assim, levanta um altar, sacrifica nele, porque ali virei a ti. E em cima desse sacrifício, eu vou parar a praga. Amém. E aí o que Davi faz? Davi vai até a eira de Ornã e viu lá. Amém. Ele viu toda a cena. Versículo 20, virando-se Ornã, viu o anjo e esconderam-se os quatro filhos. Amém. Fugiram. Sumiram. Ele viu o anjo com a espada desembaiada, pronto a agir. Amém? E ali, naquela situação, a pressão era grande. Quando Davi vinha chegando a Ornã, então este olhou e viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. E aí, Davi disse assim, versículo 22, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dá-mo pelo devido valor. Ornã olhou e disse assim, a situação é caótica, a crise pegou, está matando todo mundo, esquece o preço, pega isso e sacrifica de uma vez. Lembra, existem condições para o sacrifício ser válido. O santuário tem que ser assim, a mesa tem que ser assim, o sangue tem que ser assim, o coração tem que ser assim, de se fazer exatamente como Deus pede. Então Ornã diz, tome-a o rei, meu senhor, para se faça dela o que bem lhe parecer, mas faz logo. Tipo assim, te dou bois, trilhos, lenha, trigo para oferta, o que tu quiser. Precisa de mais alguma coisa? Amém? Te dou comida, amém? Chama teus hóspedes, faz o que tu quiser. Mas para essa. O rei Davi se tornou e disse, sem pressão. Amém? E nós somos muitas vezes, por causa da situação que a gente se encontra, a gente é pressionado a fazer coisas que Deus não quer que seja feito. E Davi disse assim, não. Antes, pelo devido e inteiro valor eu vou comprar. Eu não quero desconto,
E essa é a hora de não pedir desconto, meu irmão. Não é hora de pedir desconto. A gente que está acostumado a pedir desconto, cuidado. Não dá para descontar. Eu quero o preço devido. Amém? Porque eu não tomarei do que é teu para o Senhor. Nem oferecerei holocausto que não me custe nada. O Davi entendeu algo. Se ele quer algum benefício, tem que custar algo para ele. Amém. Agora você imagina a cena, meu irmão. Praga, morte, pressão, crise acontecendo, o profeta vem para você e diz assim: me erige um altar na eira de Ornã, onde o anjo está com a espada desembainhada. Me oferece algo ali para que a praga cesse. E aí você fala assim: ô fulano, vai lá na eira de Ornã, entendeu? Porque eu estou ocupado agora. Vai lá na eira de Ornã, faz uma oraçãozinha, negocia com ele lá, mas negocia bem, edifica o altar. Deus está querendo que para essa praga cessar, alguém tem que levantar um altar lá. E se ele quiser dar, não tem problema, ele mesmo pode fazer. Não, Deus está pedindo de você. Olha o que nós queremos. Nós queremos a bênção de Deus e o outro vai pagar o sacrifício. Olha o que ia acontecer. Deus falou com Davi. Ele disse: eu quero mover na tua vida, quero mover na tua casa, quero mover na tua família, quero mover nas tuas finanças, eu tenho um plano glorioso para a tua vida, mas não adianta achar que isso vai acontecer se você pedir para alguém pagar para ti. É só isso. Essa é a lógica de Deus. Diz assim: Deus, eu tenho um plano. Eu é que sei que planos eu tenho a respeito de cada um de vocês. Eu sei planos maravilhosos. Maravilhoso. E eu vou repartir esses planos para você. Ali virei a ti, nesse santuário, eu vou falar acerca desse plano para você. Todos os detalhes. Quando fazer, com quem fazer, na hora de dizer sim ou não, eu vou falar tudo. Ali, eu tenho um plano glorioso. E aí você delega o sacrifício para alguém e fica diante de Deus. Deus, onde estão os seus planos gloriosos? Fala assim, não. Eu vou falar contigo ali naquela condição. Então Davi olhou a situação e disse: nem conversa. Ornã, talvez tu não entenda o relacionamento que eu tenho com Deus e tu não sabe quem é esse Deus. Eu conheço esse Deus. Do leão, do urso, do Golias, eu conheço quem é esse Deus. Ele é maravilhoso, ele é bom e o que ele fala, ele vai fazer. Só que é o seguinte: ele quer operar na minha vida, eu tenho que crer nessa operação, é a minha parte, é simples a minha parte. Me dá o quanto custa, eu vou pagar os holocaustos, tudo, não pode custar nada, porque eu não posso, nessa situação, oferecer algo para Deus que não tenha nada a ver comigo. Amém. E meu irmão, esse é um conceito no cristianismo que precisa ser ajustado e restaurado. Amém. Eu quero algo de Deus, e Deus diz assim: eu quero te dar. Ali virei a ti. E é no meio do sangue, tem sacrifício, tem condições, tem um custo. Amém? Edificou então, antes eu vou comprar. Deus ganhou a eira de Ornã, sacrificou, fez tudo o que tinha que fazer, pagou os 600 ciclos de ouro, edificou ali um altar, ofereceu nele sacrifícios e holocaustos, e invocou o Senhor, o qual respondeu com fogo. Amém. E o Senhor, olha só, depois que as condições foram atendidas, o Senhor deu uma ordem para o anjo: segura a espada. A Bíblia fala que a praga cessou e ele se tornou favorável para com a terra de novo. Puf,
Por quê? Porque um homem se dispôs a ir no altar e escolher, eu quero Deus, não importa o que eu faça, amém? Eu quero Deus nessa situação, amém? Ali virei a ti. Vendo Davi, olha só, olha os caminhos de Deus. Davi enxergou, são aprendizados. Davi viu algo nessa situação toda. Olha o coração desse homem. Ao invés de ele ficar indignado com Deus, da lógica de Deus, olha o que ele disse. Deus, nesse lugar, eu me sacrifiquei e eu paguei o preço. Ergui um altar e a bênção e o favor chegou. Aqui nós vamos construir o templo. Aqui é o lugar. E ele diz assim, aqui é o lugar. O que ele diz? Qual é o lugar? Aqui não é o lugar geográfico só que Deus quer dizer. Essa é a condição que precisa ocorrer para céu e terra se moverem em favor de Deus. É nessa condição. Aí Davi diz assim, nós vamos construir uma senhora casa de Deus agora. Agora, eu vou gastar tudo. Ele diz assim, não poupa nada, eu vou dar dos meus tesouros, eu vou dar de tudo. Ele percebeu que se ele colocar o coração naquilo ali, Deus vai responder. E ele diz assim, separa do melhor. Porque a casa de Deus vai ser magnificente e tremenda, porque o nosso Deus é maravilhoso e tremendo. Então o que acontece? Sim, Ele é maravilhoso e tremendo, e eu tenho que semear ou operar na mesma condição. Então você vê Davi dizendo assim, vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, ele percebeu, ele tem algo de Deus, o milagre de Deus, ele não só resolve um problema, mas ele fala conosco, ele dá princípios e lógica, ele entendeu algo. O tabernáculo do Senhor estava no deserto, não estava mais ali, ele estava em Gibeão. Davi não podia ir até lá consultar a Deus, por causa da espada do Senhor. Mas ele viu algo acontecendo no altar, sacrifício. Daí ele diz assim, aqui se levantará a casa do Senhor. Amém. Aqui, essa é a condição. E aí você sabe que ele investiu tudo o que ele podia para a casa do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, teu coração, a tua vida, como um sacrifício vivo no altar. Vivo, santo e agradável a Deus. Você percebe? Não existe bênção, favor, visitação, presença sem sacrifício. Deus responde a sacrifício no altar. Então, aí você entende porque não o meu querer, mas o teu Senhor. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora que eu vivo pela fé em Deus. O que você está dizendo? Você colocou a tua vida no altar. Porque você acredita que quando você coloca a vida no altar e atende às condições, Deus vai estar ao teu redor e Ele vai mover a teu favor. Então a minha palavra nessa manhã é sobre esse aspecto que nós não podemos abrir mão. Existe um custo, sim, para andar na presença de Deus. Existe um preço? Sim, existe um preço. Onde você está disposto, e o preço nada mais é que volta e meia, você vai ter que abrir mão de algo de valor menor por algo de valor maior. Onde Deus vai continuar dizendo assim, amém. Onde nós somos? Ele é o primeiro na nossa vida. Fé sem obras. Amém? A prova do nosso amor, da nossa devoção, do que nós cremos nas promessas de Deus, faz você fazer esses movimentos às vezes. Nós estamos vivendo no meio de um mundo pagão. Amém? Meus irmãos, o que nós estamos vendo ao nosso redor é paganismo na última instância. As pessoas sacrificando tudo no altar de tudo. Amém? E aí você vê Paulo chegando, se eu não me engano, em Corinto, e dizendo, e ficou alarmado com o paganismo. Tinha Deus para tudo.
Não é verdade? Ele ficou abismado, pasmado com o que ele viu. E aí ele olhou, num cantinho ele disse, um altar ao Deus desconhecido. Ele pegou o gancho e disse assim, esse aqui é o Deus verdadeiro a quem eu sirvo. Que vocês adoram e não sabem quem é. Existe um só Deus. O que nós estamos vendo, meus irmãos, é que o Senhor teu Deus é o único Deus. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. E esse é o número 1 conceito para que, então, a nossa devoção a Deus faça com que, então, Deus venha. Amém? E foi nesse frigir, nesse momento tenso que houve entre os 10 mandamentos serem dados e um bezerro ser levantado. Essa é a tensão que muitas vezes nós estamos vendo hoje em dia. Amém? Certas coisas acontecendo quando Deus está dizendo, Moisés, olha só, Moisés desce do monte, ele diz assim, Deus diz para ele, Moisés, teu povo lá está desenfreado. Amém? Já largou tudo de mão, está adorando um bezerro. E ele falou para Arão, Arão, como é que tu explica isso aí? Tu deixou todo mundo à solta. Ele falou assim, tu não apareceu, demorou, né? A resposta de oração demorou para vir. Então é o seguinte, vamos ter que arranjar um outro Deus. Aí eu pedi para eles, me traz o ouro e tudo mais, e saiu isso. A resposta dele, saiu isso. Você percebe? Saiu isso. O que eu posso fazer, Deus? Saiu isso, amém? Foi sobrenatural, inclusive. Amém. A maneira como Deus me dirigiu a se desviar dele. As pessoas às vezes falam isso. Elas contam uma história sobrenatural, como Deus instruiu eles a sair para mais longe de Deus. É impressionante. Elas falam isso. Onde Deus está atraindo você para mais perto. E as pessoas usam Deus. Deus me falou isso. Eu falei assim, eu não vejo como Deus possa ter falado isso, né? E aí você vê a restauração. Então, tudo o que está em jogo, meus irmãos, esse Deus maravilhoso que a gente tem, a presença dele é a essência. Então, eu senti de Deus nesses últimos dias de ajustar um pouco esse apelo e muitas vezes essa forma de colocar a presença de Deus como se fosse algo sentimental e esquecer das implicações que tem um Deus habitar entre nós. Amém. Só que assim, no momento que você descobre a grandeza de Deus e o que Ele quer fazer na tua vida, você diz assim, Senhor, amém, eu vou fazer uma casa para Ti. Amém? Vou fazer uma casa, eu vou construir, botar uma cama, eu vou montar, toda a minha vida vai mudar, porque eu quero Deus presente. Vocês não querem aí? Obed-edom diz assim, vem para cá, Deus. Pessoal, tem gente nova na casa. Durante 3 meses ele avisou mulher, família, imagina a convulsão que foi aquilo ali. Pessoal, é o seguinte, tem uma coisa santa vindo aqui. Quem encosta morre, mas quem não encosta e trata bem, a bênção vem. Estão dispostos? Estamos dispostos. Vem. Aí vem para dentro da casa. É isso. Eles tinham acabado de morrer por encostaram errado. Pensa bem nisso, meu irmão. E Obed-edom, o temor e a bondade de Deus, ele diz assim, o temor de mexer com as coisas de Deus, com o sagrado, com o santo, e ao mesmo tempo aquele movimento do Espírito de Deus dentro de você, assim, mas eu quero andar com vocês, eu tenho um plano glorioso. Ele fez com que essa força do amor de Deus fosse maior do que o custo que ele ia pagar. Amém? Essa é a visão que nós precisamos ter. Existe um custo para pagar, mas a beleza, a grandeza de andar na presença de Deus e viver nessa condição de Deus conosco não tem preço, meu irmão. E aí Obed-edom diz assim, pessoal, é o seguinte, os filhinhos, como é que a gente faz? Não encosta, filhinho, você jogava bola na sala, agora só no quarto. Esse é o custo do filhinho. Eu sempre joguei bola nesse lugar, não joga mais.
Aquele que roubava não rouba mais, aquele que fazia isso não faz mais, aquele que fazia aquilo não faz mais. Esse é o custo. Não, mas eu achava que tudo era de graça, não tinha condições, tal qual eu sou, amém, me achego a ti? Sim, te achego a ti, tal qual estou, e a partir de agora eu vou transformar vocês em realeza, filhos de Deus, e nós vamos operar, falar e agir como Deus fala. Amém? Filhos gerados segundo o coração de Deus, transformados, uma mente renovada e uma ação. Você vive na terra, você pensa, fala, age, se porta, reage como Deus faz. Amém? É uma transformação enorme que precisa acontecer. Amém? E aí a filhinha lá, berrando, xingando a mãe. Não, porque não sei o quê, porque não sei o quê, tarará, tarará. Aí o pai obede e a mãe... não sei como é que era o nome dela, Lia talvez. Aí a Lia e o Obed vão conversar. Minha filha, é o seguinte, uma mudança enorme está por acontecer na nossa vida. E não vai dar, nós não vamos mais poder permitir que tu fale palavrão do jeito que tu fala nessa casa. Porque é o seguinte, não é que ele quer te detonar. Na verdade, ele tem um bom plano para a tua vida, só que tu tem que lidar com essa tua ímpeto aqui. Porque nós precisamos fazer com que ele seja bem-vindo aqui. Então é o seguinte, nós vamos ter que lidar com esse teu esquema. E aí falou assim, tá, tudo bem. E ela vai. Imagina o quanto de coisas que precisam acontecer na nossa vida. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto, a nossa culto a Deus. E aí ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, para que agora vocês possam experimentar e escolher a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque nessa condição de coração eu virei a ti. Aqui é o lugar. E é o que você descobre, que quando você vê o que Deus faz nessa condição de coração, você constrói ali, como Davi fez. Vamos aumentar esse lugar, vamos fortalecer esse lugar, vamos expandir esse lugar. Esse lugar tem que estar vindo aqui, tem que vir mais gente, tem que ter... Você constrói a casa de Deus na terra, na cidade. Amém? Se isso é verdade para uma pessoa, imagina para uma nação inteira. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter, se ajustar, eu vou ouvir do céu, perdoarei pecados, sararei a terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer ali, nesse lugar. Existe um lugar, não é lá, é ali naquele lugar, nessa condição, desse jeito, eu vou ouvir, vou instruir e vou operar. A nossa vida toda, na terra, a nossa missão número 1 é preparar um lugar na nossa vida que Deus se sinta bem-vindo.